Oi, gente, hoje eu vim falar com vocês sobre Velhos Demais pra Morrer. É um livro que eu já indiquei pra vocês lá no Instagram, em outros momentos, mas eu precisava fazer uma resenha aqui porque eu acho que é um livro muito importante. Esse livro é um livro brasileiro do Vinícius Neves Mariano. O livro foi publicado em 2019 e eu só fiquei sabendo dele desse ano, eu encontrei ele na Biblion, mas ele tá disponível no Kindle Unlimited também. É um livro que vai falar sobre envelhecer, mas não é aquela discussão sobre estou envelhecendo, o que vai ser da minha vida. Não, envelhecer é perigoso. Por quê? Nesse livro, o mundo colapsou, na verdade, esse país que a gente não sabe qual é, mas a gente vai julgar que é o Brasil, porque tem algumas coisas que a gente se identifica. Esse país colapsou economicamente e socialmente, e a saída deles foi eliminar as pessoas mais velhas, as pessoas a partir de 65 anos. Por quê? Porque nesse país tem muito mais idosos do que jovens, do que força de trabalho para sustentar a previdência social, porque nesse mundo a desculpa é que agora as pessoas que deveriam ser respeitadas são aquelas que podem ter força de trabalho, digamos assim. Então, a partir do momento que você para de produzir, você não é mais bem-vindo nessa sociedade. Então, os direitos dos idosos não existem mais, fila preferencial, o respeito de forma geral. Na verdade, tudo se tornou para aqueles que são capazes de trabalhar, e tudo em volta do envelhecer é uma coisa muito ruim. Inclusive, o governo estimula as pessoas, quando chegam aos 65 anos, fazerem a morte voluntária, ou seja, a eutanásia. Então, existem lugares que as pessoas podem chegar lá e fazer uma cerimônia de despedida, assim como um funeral meio que em vida, e depois elas serem mortas. E as pessoas que não vão para esses lugares, elas são caçadas. Ou seja, você não tem mais lugar nessa sociedade quando você atinge essa idade. E é tão específico isso que a idade não é mais contada a partir do momento que você nasce, 1, 2, 3, 4, 5... Não. A idade é contada em quantos anos faltam para você se tornar uma pessoa velha. E uma pessoa que não merece estar mais entre as pessoas. Então você é contada, por exemplo, 15 anos restantes, 20 anos restantes. É bem brutal mesmo, sabe? E a história vai ser contada através de 3 personagens. O Darren, que é esse cara que tá inserido nessa sociedade, faz parte disso, e ele começa a perceber o que acontece e achar que as coisas estão um pouco erradas. Então ele acompanha algumas cerimônias de eutanásia, ele percebe porque ele é um publicitário, então ele está muito inserido em toda a campanha de comunicação em volta desse envelhecer, desse medo de envelhecer, porque não é só a questão do tipo, você não é mais útil. Tem a questão que a gente já é de conhecimento hoje, as pessoas quererem parecerem mais jovens. Então tem todo um mercado em torno de pessoas jovens. E como é ruim envelhecer. E ele faz parte disso até que ele começa a perceber que as coisas estão estranhas. Um outro personagem é um menino muito novo, é uma criança que é chamado de perdigueiro ou de cão. Perdigueiro é uma raça de cão, tá? Então ele não tem nome. Ele é chamado por um cara que ele chama de pai, mas esse cara não quer que ele o chame de pai. E ele é criado pra farejar pessoas velhas. Então, é ele que caça essas pessoas, traz pro pai dele, para que seja morto e entregue para essa pessoa que vai recompensá-lo pela morte de uma pessoa velha. E também tem esse terceiro ponto de vista, que é da Piedade, que já é uma pessoa velha, ela acabou de se tornar uma pessoa velha, então ela tá meio que fugindo, só que ela está grávida. Então ela encontra lugares de pessoas que também se escondem, mas tentam, de alguma forma, conviver, sabe, reclusas e fugindo desses caçadores, dessas milícias. Então a gente tem esses 3 pontos de vista que vão contando pra gente a história desse mundo e do que está acontecendo. É um livro que não segura as coisas, assim, não tenta passar paninho pra ser bonitinho, nem nada. É um livro que vai trazer esse assunto muito exposto. Como eu disse, é um livro de 2019, gente. Então, foi um pouco depois da reforma da Previdência. Eu acho que pode ter sido motivado a isso, onde a gente o tempo todo vem essa discussão sobre o mundo tá ficando cada vez mais velho e depois não vai ter jovens para sustentarem a previdência, que é a aposentadoria e tudo mais. Então vem com esse discurso, né, de demonizar as pessoas que se aposentam e essa conta pública que o tempo todo vai ser um grande colapso, sendo que as discussões em torno disso são muito além do gasto específico com a previdência ou de pessoas que precisam de assistência social.
Então, é um livro que vai falar sobre isso e como é criado um discurso, como é criada a informação em torno desse discurso de fazer as pessoas aceitarem que isso é normal, que as pessoas mais velhas não merecem mais viver, que na verdade elas tinham mesmo que fazer a eutanásia ali, como é recomendado, como o governo incentiva, como se você não tivesse o direito de continuar a sua vida a partir de uma determinada idade. Esse é um assunto que me estimula bastante, assim, gente. Eu gosto de pensar muito sobre isso, porque a gente já tem, não só nessa questão econômica, né, de como vai sustentar a aposentadoria, mas a gente já tem uma exclusão na sociedade das pessoas mais velhas, onde elas não têm um mundo para viver, elas... Por boa parte do nosso viver, as pessoas se aposentavam e elas meio que deixavam de existir. Elas só esperavam a morte, sabe? Então, a gente vem nessa discussão sobre... Tá, qual é o mundo também para os mais velhos? O que eles fazem? Por que eles não podem ter lazer? Por que eles não podem ter amizades? Por que eles não podem ter hobbies? Por que eles não podem continuar produzindo mesmo o que eles quiserem, sabe? Ter essa vida pós-aposentadoria, pós-trabalho. Porque a gente vem de gerações que foram criadas para o trabalho, que a partir do momento que não existe mais esse trabalho, elas não sabem mais o que viver. A partir dali vem a depressão dos idosos, eles se sentem muito sozinhos, porque os filhos estão fazendo outras coisas. Então tinha um momento que eles estavam rodeados de pessoas até que começam a ficar muito sozinhos, sejam porque as pessoas não o visitam, ou porque eles não têm mais a energia ou algo que dê suporte para eles para continuarem fazendo coisas, sabe? Às vezes eles têm dificuldade motora, então vai precisar de um auxílio, ou vai precisar de um pouco mais de paciência, ou de tempo para fazer as coisas. Então a gente não tem um mundo preparado para isso, ou a gente não cresce pensando na nossa própria velhice, sabe? A gente fica... a gente vê as pessoas meio que chegando lá e depois só esperando para morrer. Então é uma discussão que para mim causa um pouco... Tá, por que a gente não fala mais sobre isso, sabe? Eu penso muito no meu envelhecer, eu penso no envelhecer dos meus avós, que agora eu só tenho uma avó no caso, dos meus pais, das pessoas à minha volta. O que vai ser do envelhecer? Não só pelo como o mundo está, será que a gente vai chegar nessa idade, mas o que vai ser da vida pessoal, né? Quando chegar nesse momento. Será que a gente tá preparado? Como que eu posso preparar? Como que eu posso diminuir, na verdade, a responsabilidade das outras pessoas à minha volta? Eu vi muito essa coisa, né? De tipo, você precisa ter filhos para que eles possam te dar suporte quando você envelhecer. Mas não é sobre isso, né? Então... Isso é uma coisa que eu penso muito. E nesse livro, a gente não vê só sobre a solidão do envelhecer ou a necessidade, né, de ter pessoas à sua volta depois que você tá mais velha, mas a proibição de ser uma pessoa mais velha, como isso é errado, ou você não tem força de trabalho, você não é capaz de produzir, você não merece viver. Então é uma discussão muito válida, é um livro muito potente, mas é aquele tipo de livro, gente, que não é uma distopia, mas não é uma distopia que você vai acompanhar um personagem, vai ter um desfecho que, né, vai ter a luta do bem contra o mal. Não é sobre isso. Ele apresenta esse mundo, essa possibilidade de algo que, na verdade, é muito possível de acontecer, levando em consideração os discursos que são falados em torno desse assunto e como esse pensamento é produzido para que as pessoas achem injustos mesmo. Eu trabalho para sustentar outras pessoas. Então, é criado um discurso em torno disso. A gente não vira isso de uma hora para outra. As coisas são justificadas. É causado um medo nas pessoas, uma sensação de injustiça, uma sensação de não ser recompensado, para que elas pensem, não, eu mereço e o outro não merece. Então, é uma discussão que é criada em torno disso, sabe? Então, esse livro é muito importante. É um livro super... É pequeno, tem poucas páginas, os capítulos são muito ágeis, mas como eu disse, não é pra você acompanhar um personagem que vai tentar solucionar isso, não. É um mundo que é apresentado, uma possibilidade muito real e muito próxima da gente, principalmente por ser um livro brasileiro. Então, são discussões muito próximas. E ele vai abordar não só, é claro que vai usar a questão do envelhecimento, mas a gente vê ali paralelos que pode ser feito com outros tipos de segregação na sociedade. Então, essa coisa do eu contra o outro sempre é colocado para mudar um certo status quo em que você para de ser cooperativo, para de ser empático, para colocar o eu primeiro para garantir a sua sobrevivência.
Então, é criado um discurso para que isso seja muito, muito, muito presente e necessário. Então, no seu instinto de eu proteger a mim e aos meus, eu preciso que o outro sofra. Então, eu não penso mais no outro como alguém que eu também devo respeitar ou que precisa de mim. É um livro muito, muito importante. Recomendo muito pra vocês. Como eu disse, tá no Kindle Unlimited. Eu li na Biblion, então talvez esteja por lá também. Mas eu espero muito que vocês leiam esse livro e depois me contem aqui nos comentários. E recomendem para as pessoas também, porque é um livro muito, muito importante. Uma discussão muito atual. E que, conforme a gente vai vendo o mundo avançando, principalmente em recessão, em dificuldades, crises econômicas, isso também volta muito. E a gente tem que pensar que não é só a gente que existe no mundo e a gente não viveria sozinho, né? Então, por mais que isso seja sempre alimentado, esse incentivo a gente a ser um pouco mais egoísta, a gente tem que lembrar que a gente não vive sozinho. Pra que você também gostaria de viver sozinho, né? Então fica aqui a dica de livro, espero muito que vocês gostem, depois me contem nos comentários. Um beijão, tchau!